Boa noite a todos, que todos nós possamos sentir acolhidos, porque todos somos bem-vindos nessa casa, nessa escola, né? Porque uma unidade cristã, ela é um educandário de alma, né? O pensamento do Cristo, ele nos traz para o roteiro seguro rumo à felicidade. Se a gente pegar a vida, os ensinamentos de Jesus, tudo que ele viveu, né, e deixou como legado é segurança de uma vida feliz. Porque a gente pensa, mas Jesus foi morto, né, terrivelmente crucificado para nos salvar. E é verdade. A cruz foi o presente que nós demos para Ele, por Ele nos dar a vida, né? E o Espiritismo, né, no seu tempo, que o homem já pode compreender as coisas celestes, chega para afirmar o pensamento do Cristo. E nós continuamos a oferecer ainda a face obscura, contrária ao pensamento do Consolador. Por isso o Centro Espírita é uma escola para nos ensinar, nos direcionar. Então vamos todos agora, né, como antigamente na escola pública, porque eu só estudei em escola pública, a gente fazia aquele minuto ali no pátio, hasteava a bandeira, cantava o hino nacional, para depois ir para a sala de aula. E o hino da alma é a oração, porque o Cristo trabalhava duramente, mas ele tinha um momento que ele recolhia em oração. Então, antes da aula, do aprendizado das nossas almas, vamos recolher dentro de nós mesmos, procurando a presença amada de Deus, nosso Pai, na representação do nosso Senhor Jesus Cristo, amigo e professor, amoroso e paciente, conosco, alunos rebeldes de difícil aprendizado. Primeiramente, Senhor, a nossa gratidão por tanto amor. Depois, um pedido sincero de perdão pelas nossas faltas, pelas nossas condições tão inferiores ainda, incapazes de compreender as suas leis, porque todas elas é feita para a nossa própria felicidade. Ajuda-nos, Senhor, a desagarrar-nos da materialidade, da teimosia, para seguir os teus passos. Inspira o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos acessar a sua luz. É o desejo do nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja. E Jesus, então, nasce, né, nos corações, coração a coração. E os homens, depois da chegada dele, de um certo tempo, resolveu escolher uma data para comemorar o seu nascimento, né, que é o 25 de dezembro, o Natal. Nós não podemos esquecer nunca essa data.
uma data simbólica, mas para os nossos filhos, nossos netos, para as nossas crianças, é muito importante que a gente separe Jesus do Papai Noel. O Papai Noel é uma questão comercial e Jesus é uma questão essencial. O comércio pode ficar para o dia 26, para o ano que vem, mas Jesus tem que ser agora, tem que nascer hoje no coração. E muitas vezes nós apresentamos vários super-heróis para as nossas crianças. Eles vestem com as vestes deles, têm os jeitos, e nós estamos esquecendo de falar do super-herói da humanidade, que é Jesus, que é real, que não é fantasia, que sentiu a dor e sente a dor e o gemido de cada um de nós, e ombreia as nossas cruzes. Em cada passo que nós damos, a presença amorosa desse super-herói está presente em nossas vidas. E hoje a gente trouxe do livro Caminho, Verdade e Vida a lição 15. Essa lição nós estudamos ela na nossa sala mediúnica, no desenvolvimento mediúnico, há poucos dias, e ela me tocou muito, porque essa coleção de André Luiz, de Emmanuel, quer dizer, eu já tinha estudado ela, toda ela, né? Todos os dias eu estudava uma lição, desde esse primeiro, que é o primeiro da coleção, até o último da coleção, que é Palavras de Vida Eterna, parece, né? E não tinha prestado atenção a respeito da conversão. A gente estuda, mas quando você volta, você tem uma outra visão. E eu quero partilhar com vocês a emoção que é essa lição para todos nós. Porque todos nós já estamos matriculados há algum tempo na escola do Cristo. E nessa encarnação especialmente, que cada encarnação nossa é um ano letivo, né, de aprendizado aqui na Terra. No céu também, no mundo espiritual também temos aula com o Cristo. Depois nós viemos vivenciar diante das vicissitudes que a matéria nos impõe, que aí a gente sai mais forte. Certamente é esse o propósito de Deus, nos colocar nessas condições aqui tão difícil para um espírito, né, ter que locomover lentamente, passo a passo, enquanto que no mundo espiritual a velocidade é do pensamento, né, muito maior do que a própria velocidade da luz. A lição número 15 tem o título de Conversão. Emmanuel pega uma fala de Lucas, de Jesus, que Lucas anotou no capítulo 22, versículo 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Esse confirma teus irmãos que eu nunca tinha entendido, até prestar atenção, uma atenção maior nessa lição. Porque Emmanuel, ele tem a capacidade de clarear, né, o Evangelho para as nossas mentes. Ele facilita a compreensão para nós, para os dias atuais. Então vamos lá. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirma os portadores de convicções apressadas. Às vezes a gente pega um versículo da Bíblia, né, as escolas de convicções apressadas, basta crer que será salvo. O benfeitor aqui está falando que a conversão, porque esse basta crer é uma convicção apressada. Crer em quê? Qual que é a profundidade dessa crença?
Quando a verdade chegar, qual que vai prevalecer, a verdade ou a crença? Né? Então ele está dizendo isso. Não é tão fácil a conversão do homem. O homem se converter, se transformar, vencer as suas próprias dificuldades. Quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou conformado. No nosso meio, na nossa escola espírita, quantos de nós pode declarar conformado por estar no meio da família que pertence? No estilo social que vive? As condições financeiras, de trabalho, com o corpo que lhe for emprestado. É só empréstimo, viu? Não é? O corpo não é nosso, não. É um empréstimo. Porque tudo isso está adequado às nossas condições de aprendizado. Ou vai favorecer para o nosso próprio aprendizado. Mas poucos, afirma o bom benfeitor, pode declarar, estou conformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Então traz uma simbologia assim, de diversas interpretações. Jesus preferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Imaginemos nós, né? Ele ali já prevendo tudo o que ia acontecer, sabendo, sentindo o perigo iminente que rondava, né? A maneira que ia ser resolvido, do ponto de vista material, tudo o seu trabalho, no ponto de vista dos homens, iria liquidar a história, né? Mas justamente desconhecendo a capacidade e a grandeza que é o amor e a verdade. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Ele vai falar aqui as condições desse relacionamento íntimo de Jesus com Pedro, Simão Pedro. A gente vai ver que parece que para nós é muito mais difícil ainda essa conversão. Ele diz assim: acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o seu divino ministério do amor. Jesus estava ali todo dia na casa de Pedro, dormia lá, amanhecia lá. Se bem a gente já entende, a hora que Pedro levantava, possivelmente ele já estava com um cafezinho pronto, esperando Pedro, porque era essa a característica dele, de servir. Porque nos poucos relatos que tem a respeito, na hora de comer, ele fazia questão de servir. Era ele que repartia o pão entre os discípulos, entre as pessoas. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Aqueles que trabalham nas salas mediúnicas presencia também acontecimentos quase que assombrosos, né? Mas Pedro, como a ligação dele com o Cristo era íntima, tudo que acontecia ali materialmente, ele estava presente, ele via, presenciava. Ele vai relatar alguns aqui. Viu leprosos limpos,
Não era para a semana que vem não, que ia limpando, não, era agora. Com um toque, com um olhar. Cegos que voltavam a ver, só com o poder da palavra, ou de molhar uma terra com sua saliva e colocar nos olhos da pessoa e mandar ele abrir, voltava a ver. Loucos que recuperavam a razão. Eu estava falando de casos, né, de doenças mentais e grandes obsessões, que nos ensina muito, principalmente os que estão mais próximos, né? Deslumbrar-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistir a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e no entanto ainda não estava convertido. Isso na noite que antecedia a prisão de Jesus. Ainda ali, convivendo intimamente com Cristo. Isso nos traz uma lição muito grande no movimento espírita. Não é os fenômenos espirituais que vai tocar o nosso coração, que vai fazer a gente se transformar. Porque se fosse isso, Pedro tinha virado espírito crístico, porque ele conviveu com ali durante 3 anos. O que vai movimentar nossa transformação é a presença amorosa de Jesus no trabalho íntimo da nossa própria alma. É olhar para Jesus e querer imitá-lo, e ir apagando devagar o homem intolerante, impaciente, ansioso, e arrogante, porque nós trazemos tudo isso dentro de nós. Basta uma oportunidade. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. É essa confirmação que cabe a cada um de nós fazer aos nossos irmãos, principalmente aqueles que nós estamos mais ligados, aqueles que nos conhecem bem. Que ao pequeno movimento nosso, eles já pegam uma pedra e ficam esperando para ver qual vai ser a nossa atitude diante da situação. Principalmente para esses que nós chamamos de irmão, de pai, de mãe, de filhos, de netos, é que nós vamos ter que confirmar a nossa transformação, testemunhando o Cristo em nossas vidas. E quem vai fazer isso vai ser a renúncia que nós vamos ter que colocar em prática na nossa vida, renunciar às alegrias fúteis, passageiras, ilusórias da vida corporal, as conquistas que nos enchem o ego, trocar pelas virtudes da humildade, mas principalmente a virtude do trabalho incessante conosco mesmo.
porque é isso que representa a Jerusalém. A Jerusalém é nós. O trabalho imenso que nós vamos fazer nessa Jerusalém nos aguarda, com sacrifícios e lutas enormes conosco mesmo. Não será, aí o benfeitor resume, não será por se maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais. Então não é diante dos fenômenos, de uma psicografia, de uma psicofonia, que estarás convertido e transformado para Jesus. Não será essas coisas. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhamos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Porque quando nós matriculamos nessa encarnação, para essa escola, com esse professor chamado o Consolador Prometido, o propósito era esse. E ainda dá tempo. O benfeitor, ele termina nos incentivando, que é o grande objetivo do Evangelho. Não é de nos desanimar diante das nossas dificuldades, diante da nossa feiura espiritual, não. O Evangelho é como um pai ou uma mãe responsável pela felicidade dos seus filhos. Ele direciona. Aí ele diz, o filho vai dizer, não pai, mas é muito difícil. Ele fala, não filho, não é muito difícil. Quando a gente acha muito difícil é porque a gente não quer fazer. É trabalhoso. Você vai trabalhar duro, mas você vai conseguir. Porque eu estou aqui perto de você para lhe apoiar. Eu nunca vou deixar de estar. Se você ligar 8 horas da noite, eu vou te atender. Se você ligar 2 horas da manhã, eu vou te atender também. 5 horas, eu já estou levantado, meu filho, olhando para o celular para te atender. É assim que esse professor, juntamente com uma legião de colaboradores, que nos aguarda para essa conversão. Então, nesse tempo de nascimento e renascimento do Cristo em nós, nós podemos louvar, mas também nos propor a nos converter, a nos transformar, deixar que o amor nos toque, que as condições ao nosso derredor nos toque a alma, sem ficar julgando ninguém, porque é o serviço de amor e caridade é que vai nos ajudar a nos converter, e aí nós teremos o título do Cristo em nosso coração. Ele estará em nós, assim como nós estaremos nele para sempre, porque uma vez que nós nos encontramos com Jesus e Ele nos encontra, é irreversível. Não tem como não mudar. A história no Evangelho está cheio de exemplo. Mesmo o nosso irmão que foi afoito, não tinha ainda compreendido, não tinha convertido, Judas não tinha compreendido a lição amorosa do poder do amor. Ele se ligou tudo em materialismo, transformou tudo isso na cabeça dele, que ia resolver tudo rapidinho diante das autoridades ali, materiais. Mais tarde, né, depois de muito trabalho, é um cooperador do Cristo e coopera com esse professor de nossas almas, dessa época agora que Jesus prometeu Ele em nossas vidas. Então, é agora,
a grande chance nossa de chancelar a presença amorosa de Jesus em nossas almas para toda a eternidade. Que o amor da sua mãe, da nossa mãe, Maria, possa nos ajudar. Quando nós nos enfraquecermos, nós ouvirmos o pedido dela: canta, porque passa. O que não passa é o amor e a misericórdia de Deus. Nunca esqueçamos disso, principalmente nas horas mais difíceis, porque é a hora do testemunho. Não desistir nunca, nunca, nem que for deitado, arrastado, sigamos adiante, confiantes nessas mãos que nos acolhem. Que Deus nos abençoe e que Jesus, esse nosso professor, nos ajude, derramando em nossos corações a energia necessária para que possamos sair daqui fortalecidos e convencidos para a luta individual da nossa própria conversão, ao seu amor, ao seu testemunho. Custe o que nos custar, Senhor. Queremos estar sempre contigo, hoje e sempre. Que assim seja.